Se dinheiro fosse tudo, o ladrão não levava o restante dos objetos, né? É verdade. É verdade. Vocês já estão sabendo, né, da data da prova? Ainda não. Então, ainda hoje eu anuncio, não perca. Sendo nos próximos capítulos. Deixa o pessoal chegar aí, que aí eu falo de uma vez. Tranquilos. Mona Lisa, boa noite. Boa noite. Samuel Santos, boa noite, meu querido. Boa noite, Anderson. Boa noite. Ricardo Figueiredo, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Ricardo. Analisa, quem bateu o ponto aqui primeiro foi Djalma. Djalma foi o primeiro aí. A máquina lhe enganou. Mas você foi a primeira princesa da turma a aparecer. Olha, advogado tem que pedir. Vocês souberam que teve um aluno da faculdade que morreu essa semana? Sim, estou informado aí. É, uma, foi do. É muito triste. Ele era um cara muito bom mesmo. Do Fiquei quinto ano. sentido. Oi? Do quinto ano. Isso, do quinto período, exatamente. Uma pessoa muito boa, infelizmente veio a óbito. É complicado. E pior que foi né, alguém aí perguntou aí do que foi, né? Foi o Covid. Ele tinha se recuperado. Estou falando que isso é público, saiu uma reportagem na Infonet e tudo. Ele tinha se recuperado de um câncer, tudo, mas não resistiu ao Covid. O triste é que, por ser Covid, a pessoa acaba não tendo a despedida que merece, né? Porque não tem um velatório, você não pode reunir as pessoas para se despedir e vai direto para o cemitério, né? E, inclusive, no cemitério é limitado a 5 participantes da família. Então, é muito triste. É uma pessoa muito boa e você imaginar que você não pode se despedir da pessoa como ela mereceria, é triste. Verdade. E não entender que, sei lá, o Covid ele está com uma morte crucial, né? Somos imortais a qualquer outro tipo de morte hoje. Sim, exatamente, né? E agora como as pessoas estão deixando de ser números, né? As pessoas, mas assim, o pessoal está muito relapso. Hoje mesmo eu vi uma cena, gente, daqui a temos 8 pessoas, acho que o pessoal está emendando aí o feriadão. Vou dar mais 2 minutos. Se alguém puder dar o aviso lá no grupo lá, daqui a 2 minutos estou iniciando, que já é 7h20. Dá mais um tempinho, mais 2 minutos aí o pessoal chegar. O pessoal está muito relapso. Hoje eu fui levar meu carro na oficina e aí em frente ao mercadinho, um supermercado, uma merceariazinha pequena de bairro, tinha uma placa lá, proibido entrar sem máscara. E aí tinha 2 pessoas justamente na porta, sem máscara. E aí o comerciante fica sem jeito, né? E era uma moça que estava no caixa, acho que o dono não estava, aí o pessoal se aproveita, né? Abusa. Ainda mais tem um cidadão, aparentemente maconheiro, né? Meu sensor de maconheiro estava ligado, né? E
e fumando bem na porta do estabelecimento, justamente porque estava a moça lá e o dono não estava por perto. Terrível, terrível, falta de respeito, e o pessoal se comportando como se estivesse acontecendo nada. Professor, boa noite. Boa noite, Mário. É Boa complicado. noite a todos aí, viu? Oi? Tô dando boa noite a todos. Boa noite, Mário. Guaraci Cavalcante. Estou aqui na área, professor. Boa noite, meu querido. Obrigado lá por você ter colocado os arquivos lá, viu? Tranquilo. Estamos à disposição. Obrigado, sei disso. Gente, vamos iniciar aqui. É 7h22. O pessoal está chegando, né? Mais um tempinho. Então, deixa eu tecer alguns comentários enquanto o pessoal está chegando, antes de eu iniciar o assunto. Então, bem, nós já temos, eu vou até escrever aqui a data da nossa prova. Nossa prova, ela está agendada para dia 4 de junho. Na verdade, vocês já fizeram a prova, porque segunda-feira foi dia 24 e a prova de vocês é dia 4. Né? A Einstein já está se remexendo aí. Esse lapso temporal que louco aí que nós estamos tendo. Enfim, então, ou seja, na quarta-feira da semana que vem. Todos escutaram? Vou digitar aqui. Quarta-feira não, quinta-feira. Coloquei aí para você. Então, semana que vem, hoje a nossa aula antes da prova. Nós já temos nosso... Estão todos me ouvindo, não? Vamos. Ok, perfeito. Então, para facilitar a vida de vocês, eu já disponibilizei lá na nossa sala virtual, no Google, no Classroom, ou como teve um aluno que perguntou se o professor estaria no Clayton. Professor, você vai estar no Clayton hoje? Classroom. Não sei de onde ele tirou o Clayton. Mas, enfim. Então, nossa prova semana que vem. O assunto eu já coloquei lá. Basicamente, seguindo aqui a nossa ementa, né? Infelizmente, nós tivemos muitos feriados, teremos mais um, né? Mais uma quinta-feira, dia 11. Não dá para eu esmiuçar como eu gostaria de esmiuçar o restante dos tópicos. Por isso que eu escolhi aquele texto de Thelma Bartolomeu, que ela faz um apanhado geral das convenções internacionais, Convenção de Tóxico, de Animais em Extinção e etc. Ela faz uma síntese. Então, eu coloquei lá no nossa sala virtual as questões, que até Guaraci fez um favor, né? Mais uma vez reitero aqui publicamente o agradecimento, ele fez o favor de colocar lá aquele questionário, um estudo dirigido que a gente trabalhou na aula passada. Então, a prova vai ser feita em cima daquelas questões, e 2 pontos que vai ser o tema da nossa aula de hoje, né? Tá tudo discriminado lá. Depois vocês dão uma olhada, já digitei, já coloquei lá. E o artigo 225, porque da nossa Constituição Federal. Vou tirar alguma coisa dali. Então, esse vai ser o assunto da nossa prova. Em relação ao artigo 225 da Constituição, já expliquei exaustivamente para os senhores, então, tranquilo. E em relação ao assunto do material de Thelma Bartolomeu, expliquei exaustivamente também na aula passada. Então, super tranquilo. A prova vai valer de 0 a 10, né? Não vou passar atividade, até porque o tempo é curto para otimizar a correção. E aí, se precisarem de alguma... Eu vou colocar uma atividadezinha lá, mas é facultativa, né? Só para vocês exercitarem. E, de repente, se alguém precisar de algum ponto extra,
tá lá de crédito lá, mas é facultativa. Ok? Estão todos me entendendo? Ok, professor. Então, o objetivo aí, porque o tempo está corrido, nós só teremos a aula de hoje, a semana que vem a prova, na outra semana, dia 11, é Corpus Christi, e aí vai ser a prova substitutiva, e aí praticamente o ano está encerrado, né? Vai ser substitutiva e exame global, ok? Mas aí acredito, pelo andar da carruagem, pelo resultado que a grande maioria teve, acredito que a grande maioria aí já vai estar livre desse que vos fala já na NP2. Ok, minha gente? Tranquilo. Então, dê uma olhada lá no Classroom lá, que eu deixei o material. Uma pergunta? Alguma pergunta, minha gente? Por enquanto, não. Aí eu vou fazer um pedido para vocês, que até facilita. Tem algumas pessoas me explicaram, né? A explicação foi recepcionada, ok? Mas tem algumas pessoas que estão com cadastro duplo lá no Google Sala de Aula. Então, tenham cuidado em relação a isso. Eu peço que quem tiver com cadastro duplo, que exclua um cadastro, que tente excluir. Se não conseguir, me avisa, né? Mas tente excluir para a gente não ter problema durante a NP2, ok? Então, professor, que é o meu caso, né? Eu não Sim. tenho como excluir porque eu perdi a senha antiga. Por isso que eu tive que criar outro e-mail. Ah, tranquilo. Então você mande uma mensagem para mim dizendo, professor, é esse daqui que eu uso, entendeu? Para eu não excluir, Ok, eu não devo, entendeu? Que aí eu tenho como referência. pronto. Pronto, já estamos aqui com quórum razoável, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Já vi, boa noite, Rose, Djalma, Cleane, vamos iniciar. Professor, boa noite. Boa noite, meu querido, pode falar, sou todo ouvidos. Eu estou na rua trabalhando ainda e estou assistindo só pelo celular, então a imagem fica cortando. Mas eu estou aqui, né? Estou trabalhando, mas estou antenado e pronto para cumprir a missão, beleza? Muito bem, mas o que foi que falou? Foi eu, Jaime, seu fã número 1. Jaime. Ok. Pronto, resolvido aqui. Valeu, professor, daqui a pouco. Tchau, tchau. Tranquilo, meu querido. Bom trabalho aí. Estão vendo aí o que eu... Boa noite. Estão vendo aí o que eu compartilhei? Sim. E outra coisa, minha gente, olha, antes da gente iniciar, tenham muito cuidado em relação à devolução da prova. Teve aluna que recebeu uma mensagem por e-mail, professor, minha nota não está no sistema, eu não recebi tal. E quando fui olhar, ela não tinha devolvido a prova, né? Não estava em local nenhum. Aí tive que passar para ela para fazer uma nova prova. Então, muito cuidado em relação a isso, né? Se porventura caiu o sistema e seguir não conseguiu mais, faz a prova de novo, que o sistema, se você colocar os dados, ele vai liberar se você fizer de novo. Entendeu? Então, tem que não pode ficar lá o sistema em aberto, que aí vai constar que você não fez a prova. E teve alguns casos assim. Então, gente, olha, o que nós vamos falar hoje, nossa tema aula de hoje, quem chegou depois, eu já deixei lá nossa sala virtual o estudo dirigido, que é que vai ser o objeto da nossa prova, que vai ser na quinta-feira da semana que vem, dia 4, né? Por que semana que vem? Porque a nossa dia 11 é Corpus Christi. Eita, Djalma, gostei de ver, garoto. Muito bem. Sinto-me prestigiado. Muito bem, obrigado. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Já coloquei lá o estudo dirigido, coloquei uma palestra de 15 minutos de um químico mestre da USP sobre a Agenda 2030, que vai complementar aqui o tópico 4.4, né, sobre os mecanismos de controle. E é uma teoria recente, muito em voga aí nas bancas. Então, só um aprofundamento de tudo aquilo que a gente já viu. Já deixei disponibilizar também esse PDF de hoje. E tem um podcast lá explicando justamente esse tema detalhadamente. Ainda hoje eu coloco essa videoaula também à disposição. Eu não sei se eu já botei, já está gravando aqui a aula? Vocês estão vendo? Acho que está. Tá gravando, professor.
Tá. Assim. Então, o que é essa teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável? Olha, Erivelto também está na elegância, muito bem. Está parecendo até a aula da saudade. Todos nos trinques aí. Veja Então, o Dimas aí também, professor. Oi? O Dimas. Isso aí, minha gente. Então, olha. Professor, só tá faltando o Guaraci aí, viu? E Jaime. Guaraci, tá sem imagem aqui, Guaraci. E Jaime também, viu? Jaime também. Mas hoje Jaime teve um imprevisto aí. Ele disse que tá na rua, tá acompanhando aí. Mas tranquilo. Então, gente, olha. A teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável, ele é um aprofundamento de todas aquelas ideias relacionadas à proteção do meio ambiente que iniciaram lá em 1972 com a Conferência de Estocolmo. Tivemos preliminarmente lá, antes da conferência, o termo ecodesenvolvimento, que foi trazido, né, foi criado por Ignacy Sachs, que inclusive é o criador dessa teoria das dimensões também. Ignacy Sachs, a formação dele é economia, ele é um economista, tem uma grande contribuição no direito internacional, porque ele foi o organizador da Conferência de Estocolmo e foi o conselheiro especial lá da ECO 92. Então, no âmbito de proteção ambiental, de direito internacional ambiental, ele é referência. Tem vários livros, se não me engano, tem uns 15 livros publicados. Deu contribuição aqui no Brasil também, que em 2008 ele foi ministro do Meio Ambiente. Então, aqui nós temos, percebam, desde a nossa primeira aula, uma evolução do pensamento do que seria o desenvolvimento sustentável. E aqui não precisa decorar, é só você acompanhar a lógica. Vocês viram que lá naquele texto de Gabriela Scotto, que durante os anos 70, e eu vou reforçar isso hoje, tinha aquele mito do desenvolvimento, né? Havia esse prisma em que todo país deveria seguir o modelo de industrialização e urbanização como um pilar para se alcançar o desenvolvimento econômico. Com o passar dos anos, verificou-se que isso não era viável, né? Porque os países ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres, né? Também os países desenvolvidos, mesmo após o alerta dado na Conferência de Bandung lá em 1955, eles enxergaram, passaram muito tempo enxergando os países subdesenvolvidos como fonte de recursos naturais. E pior, na Convenção dos Resíduos Tóxicos, houve uma denúncia, se não me engano, a Convenção da Basileia, né? Depois eu confirmo com vocês, eles chegaram a denunciar que os países desenvolvidos estavam levando resíduos tóxicos, ou seja, radioativos, para serem despejados, às vezes não com o cuidado devido que deveria ter, nos países africanos, nos países pobres. Isso foi um escândalo, né? Então, justamente em face desses comportamentos, né, vis, é que desde a ECO 92, os cientistas chegaram ao seguinte consenso: olha, aquele modelo que a gente pensou de desenvolvimento sustentável dos 3 pilares, né, de você entender, né, o desenvolvimento sustentável a partir da ecologia. Tendo microfonia aí. Erivelto, desligue seu microfone. Desligue seu microfone. Alô, alô. Tranquilo, professor. Pode retomar aí. Tranquilo. Não, eu estou tentando colocar aqui o bate-papo para eu enxergar se alguém escreveu alguma coisa. Pronto, consegui colocar aqui. Boa noite, Flávio. Beleza. Então, o que acontece? Percebeu-se que aquela ideia dos 3 pilares, a economia, o aspecto social e o ambiental, não eram suficientes. E a partir da ECO 92, os cientistas tiveram um estalo, né? Qual foi o estalo? Eles chegaram à conclusão, e isso foi um denominador comum, que não há como se pensar em desenvolvimento sustentável sem se procurar erradicar a pobreza. Lógico, isso aí é muito tópico, né? Dificilmente, e o relatório Brundtland já colocava isso, que a pobreza é inevitável, um contrassenso do que trazia o padrão, o modelo do padrão societário desejável, né? Que dizia que
todos os países alcançariam o status de país desenvolvido em algum momento. Então, o relatório Brundtland colocou a pobreza como inevitável, mas não por ser inevitável, ela não pode ser diminuída, né? Então, eles verificaram, a partir da ECO 92, e isso aí virou um raciocínio equinânime nas conferências a seguir, que o principal ponto que vai garantir a sustentabilidade é a diminuição, né? No caso, a meta é a erradicação da pobreza. Porque, por exemplo, eu acredito até que eu comentei na aula passada e o químico lá, o Carlos Pereira, lá da USP, ele menciona isso, em relação ele dá um exemplo até de uma criança, uma moça carregando um balde d'água. Então, aí nesse caso, você não tem saneamento básico, você não tem o mínimo existencial garantido, que é água, saúde e etc. Então, ele coloca isso. Justamente por isso é que Ignaz Sachs ele pensou essa teoria das dimensões, onde ele colocou que o desenvolvimento sustentável ele só pode ser colocado em prática se você verificar pelo menos 8 aspectos, né, que ele chama de dimensões. O territorial, né, e aí no territorial você tem que levar em conta que você não pode exigir, por exemplo, índices, né, se a gente verificar o combate a emissão de gases que vai comprometer a camada de ozônio. Você não pode considerar que o aspecto climático, né, a interação climática da natureza lá no Canadá é a mesma aqui no Brasil. Então, você deve considerar o aspecto territorial, o ambiental, o cultural, que daqui a pouco eu vou até reforçar aquilo que nós vimos no artigo 225 da Constituição Federal, o artigo 7, né, o parágrafo 7º, na verdade, do artigo 225 da Constituição Federal. Lá no parágrafo 7º temos os condicionantes, né, para a questão de você explorar atividades culturais com uso de animais, né? Lá tem pelo menos 4 condicionantes que eu já falei nas aulas passadas. A parte tecnológica, por exemplo, o fomento à tecnologia limpa, que não é barato, o que levou inclusive a uma armadilha, né, que Ignaz Sachs ele faz essa crítica para os países subdesenvolvidos. Já falei disso aqui, principalmente quando eu falei da conferência do Bandung, que a armadilha é essa do desenvolvimento. Eram os países que, em busca de alcançar o desenvolvimento sustentável, pegavam empréstimos, né? Nós falamos isso na aula passada. E aqui, vocês estão enxergando aqui o slide, né? Percebam que o pilar principal aqui da teoria das dimensões é a viabilidade. Não basta você dizer, vamos implementar, vamos imaginar aí que Gervânio queira implementar lá em Salgado uma usina eólica, né? Faz lá um acordo lá com o pessoal lá, Gervânio 2020, aí vereador, aí quer instalar uma usina eólica, né? A tecnologia limpa lá para o pessoal do lado de Salgado. Não basta você ter a boa intenção, né? Hoje o denominador comum, né, pautado aí nessa teoria das dimensões, além de você verificar a intenção, você tem que verificar a viabilidade daquilo, a viabilidade econômica e a tecnológica. Então, e aí tem um termo que ficou muito em voga a partir da ECO 92, chamado... Pela ordem, professor. Oi? Pela ordem. Pois não, meu querido, pois não. O senhor quase acerta, viu? Não é eólica, mas e sim solar. Estou acabando de montar aqui uma usina solar, ok? Muito bem, meu querido, muito bem, muito bem. Uma salva de palmas aí pro colega, por aí. Por aí. Então, olha, hoje está se verificando a viabilidade, né? E aí tem um termozinho que ficou muito em voga, como eu estava falando a partir da ECO 92, que é economia verde, que está ligada a essa questão da viabilidade. Alguém saberia dizer o que é economia verde? Não tenho medo de arriscar, minha gente. Estamos aqui construindo conhecimento. Teria um espaço adequado, obrigatório para se deixar.
Não, repita, não escutei. Cortei. Isso é quando o Estado oferece ao que preserva, a empresa que coisa, oferece tributos mais baratos para ele poder ter a produção. Eu acho que é isso, né? Alguém complementa aí, acompanha Mário Barroso. Mário Menezes. Gostei. Eu só queria... Professor, seria o quê? Seria uma economia uma economia que visa diminuir a quantidade de poluentes? Gente, vamos deixar Djalma falar, que eu não escutei Djalma. Fala, Djalma. Seria uma economia que visa diminuir a quantidade de poluentes no ambiente? Sim, mas como ela faz isso? Não está errado, não. Vamos melhorar aí usando tecnologia, tecnologia sustentável, né? Uma tecnologia que diminua a emissão de gás carbônico, de poluentes, todos esses... Dá o nome do seu pai. Ok, mas porque perceba que o termo que é utilizado pelas conferências e pela doutrina é economia verde e não tecnologia verde. Por que o termo economia verde? Quem tiver com vergonha de falar, pode escrever aqui no bate-papo, que eu estou vendo. Mário falou, eu não escutei não, viu, Mário, que você falou. Deu? É como eu falei, né? É tipo o incentivo que o governo dá a essas indústrias que menos poluem. Tipo, economia verde é quando você tem um certo grau de dinheiro, de recursos no PIB aumentado, mas por fora tem as classes sociais tudo igualitárias, entendeu? Então, é como se fosse uma sustentabilidade do sistema econômico, entendeu? E essas empresas que participam desse ciclo têm incentivos fiscais, é isso que eu acho. Tá relacionado. Então, deixa eu responder para ganhar tempo. Percebam aí, nesse gráfico aí que eu coloquei para vocês, que exemplifica a teoria das dimensões, é que o principal pilar aí é a viabilidade. Então, o objetivo fim é realmente garantir a sustentabilidade e, por meio disso, vai ser dado incentivos fiscais às empresas. Mas, quando a doutrina fala em economia verde, vou pegar o exemplo de Gervânio. Gervânio vai instalar uma usina solar, né? Uma estação solar de energia. Tecnologia limpa. Mas, para isso, ele vai ter que contratar, né, um engenheiro elétrico. Então, aí você já está contratando, já está gerando emprego, né, para uma pessoa. Se o Estado dá um incentivo fiscal para a empresa, para desenvolver a sustentabilidade, ele vai contratar mais. Então, por exemplo, a Boticário tem uma experiência lá de um projeto lá no Piauí, que eles fizeram o seguinte, né? Eles pegaram as escolas, né? As escolas em comunidades carentes. A reciclagem de ferro velho tem incentivos violentos sobre por isso. Agora eu entendi. A questão deles eles ganham muito incentivo, viu? O pessoal que faz reciclagem de materiais. Isso, exatamente. É exatamente isso. Então, você gera emprego, gera toda uma economia em cima daquilo ali, em cima de um objetivo ambiental. Então, deixa eu contar a experiência lá do que aconteceu lá no Piauí. Pegaram as comunidades carentes e alguns empresários financiaram o seguinte projeto, que foi da Universidade lá do Piauí. Criação de poços cartesianos em escolas pelo interior lá do Piauí. E aí o que aconteceu? A comunidade passou a ter água e as crianças ficaram mais nutridas e diminuiu o índice de evasão escolar. E aí deu um fomento também à agricultura. Então, toda uma economia passou a ser movimentada a partir daquela iniciativa sustentável. Então, isso é economia verde. Você gera empregos, você gera renda a partir daquela sua iniciativa sustentável. Eu não sei como é que não deu falha aqui na aula. Professor. Alô?
Professor, é melhor deixar o microfone do pessoal desligado, porque senão fica atrapalhando a voz do senhor aí. Ou o pessoal desligar o microfone e ligar somente na hora que for falar. A minha casa não tentou pagar um fundo. Foi o... Ele sempre diz isso, o blá 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 dele. Alô, alô. Estão todos aí me ouvindo? Ok, professor. Então vamos lá. Então o que acontece? Acompanhe aí, porque aí eu não tenho um controle aqui dos sons, se eu tiver compartilhando. Acompanhe aí no PDF que eu já disponibilizei aí, que aí vai facilitar. Então, gente, ficou tranquilo aí, claro para vocês o que é a economia verde? Tranquilo, professor, tranquilo. Ficou sim, Podemos professor. seguir. Ficou ótimo. Obrigado. Perfeito. Então, perceba que o raciocínio que vocês devem ter é a viabilidade daquele projeto. Então, a Boticário tem projetos assim em alguns estados no Nordeste, inclusive para incentivar a cultura das rendeiras. Tem um projeto Boticário muito interessante nesse sentido. E aí por quê? Em que esse projeto da Boticário em relação às rendeiras tem a ver? Se você dá um incentivo para a parte cultural, que é o caso das rendeiras, como a Boticário desenvolveu, você evita, por exemplo, o êxodo rural. Então, você evita a urbanização, que o pessoal saia do interior e vá para as capitais. Então, isso também é um projeto de economia verde. Entendeu? Mas vamos lá. O próximo ponto aí, deixa eu ver aqui se consigo compartilhar. Vou compartilhar aqui para facilitar para vocês. Quem quiser pergunta, minha gente, faz como o Gervânio disse, pela ordem e um escuta o outro para não complicar. Então, olha, não é decoreba. Né? Então, aqui é apenas um aprofundamento de tudo aquilo que a gente já viu. Então, a teoria das 8 dimensões, além daqueles 3 pilares que a gente já viu, do ambiental, do social, do econômico, ele amplificou a parte, ele acrescentou aí a parte cultural, que não é novidade para nós. Nós já vimos que tem a emenda constitucional que inseriu o parágrafo 7º no artigo 225, né? E eu devo perguntar alguma coisa sobre isso lá na prova, né? Fiquem atentos. Então, foi acrescentado o aspecto cultural, a psicológica, a territorial, a política nacional e internacional. Aqui na questão política, eu vou dar até um pequeno spoiler, que a doutrina, nessa questão de política nacional e internacional, fala em 2 termos, a governança e a governabilidade. Alguém saberia dizer a diferença dos dois? Qual é a pergunta, professor? Qual a diferença? Está relacionada aqui à política nacional e internacional, mas principalmente a nacional. A diferença entre governança e governabilidade. Não tenho medo de arriscar, não. Ô, Anderson, vou tentar. Eu acho que governança deve ser a parte técnica da coisa, a parte gerencial, o administrativo, gerir, e a governança é a possibilidade e o convívio mútuo com outras pessoas que ajudam você a governar. A governabilidade é o conjunto para você poder ter a governança. Pronto, governabilidade, o seu conceito está perfeito, é exatamente isso mesmo. É a interação com a parte administrativa, né? A harmonia na parte administrativa. E a governança é que precisa de um complementozinho aí. Alguém arriscaria aí complementar? Sim, pela ordem. A governança é justamente o exercício da governabilidade. O que você demanda, você tem que colocar em prática. Perfeito. Quem foi que falou? Rose Gomes.
Muito bem, Rose. Salva de palmas aí para a Rose. Muito bem. Rose e o colega aí que deu o primeiro conceito. Muito bem. Exatamente isso, minha gente. O que é que acontece na prática, principalmente nas questões ambientais? A governabilidade é o chefe do executivo ter uma boa relação com os demais poderes, com o legislativo, para colocar projetos ambientais em prática. Então, para você colocar um projeto sustentável em prática, você precisa, sobretudo, e isso já foi fomentado lá desde a Declaração de Estocolmo, você criar legislações internas para tornar aquilo viável, né? Não só para traçar diretrizes, mas também para traçar incentivos ou punições, se for o caso. O problema é isso, a governabilidade, a grande maioria dos gestores tem. O problema é a governança. O que é governança? De você trazer, tirar aquele projeto bonito, ambiental, tirar do mundo das ideias e colocar em prática. Então, o que acontece? O Brasil ele peca muito, isso na Rio+20, nas últimas conferências o pessoal tem criticado muito isso, Ignacy Sachs também é um dos maiores críticos nesse aspecto. O Brasil peca muito na governança, ou seja, se faz projetos ambientais bonitos, mas que eles não são colocados em prática. E quando são colocados em prática, não dura mais do que uma gestão. O próximo gestor não dá continuidade àquele projeto anterior. Às vezes tem retoma do zero. E isso é o que a gente chama de governança. Você tirar do mundo das ideias aquele projeto do gestor, do executivo, e dar uma continuidade a ele, que inclusive é um princípio do direito administrativo, o princípio da continuidade. Deu uma claridade aí para todos? Governança, no caso, seria o princípio da continuidade. O gestor atual dá continuidade ao projeto anterior. Exatamente. Em síntese, é isso aí. Ok? A doutrina vai colocar isso em 5 páginas, 5, 10 páginas aí, mas em síntese é isso aí. Tranquilo? Todos me ouvindo? Tranquilo. Beleza. Aí, voltando aqui para a teoria de Ignacy Sachs. Então, ela vai amplificar esses aspectos, só que todos esses aspectos que, segundo ele, contribuem para o alcance do desenvolvimento sustentável, esses 8 aspectos, todos eles têm características próprias, mas estão interligados, né? Segundo Ignacy, você não tem como ter o aspecto social sem desenvolver o econômico, o cultural e por aí vai. Então, todos eles estão interligados. E só assim que ele pode se tornar realidade. Isso aqui é a parte embrionária do que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? Também aqui já dando um pequeno spoiler. Vocês vão ver, né? Ela é similar, é uma evolução do que foi a Agenda 21. Né? Quando a doutrina internacional chama um documento de agenda, é como se fosse o que a gente utiliza. Eu, particularmente, desde adolescente, eu sempre utilizei agendas. Né? A agenda você coloca um cronograma, uma meta daquilo que você quer fazer durante a semana. É um programa. Então, a Agenda 2030 nada mais é do que uma lista de tarefas, um programa que todos os países se comprometeram a cumprir até 2030 ou adiante, né? Em nome da questão ambiental. Nada mais, nada menos do que isso aí. É um programa, é um programa de intenções. Tranquilo? Não é um tratado. Inclusive, reforço aqui para dizer o que eu falei na aula passada, né? O que é o soft law e o hard law. Eu coloquei até lá na nossa Google Sala de Aula uma definição simples, né? A diferença de soft law e hard law. Alguém se lembra? Eu expliquei na aula passada. Está na nossa ementa. Qual a diferença de soft law e hard law? É o tópico 4.1. Radical, né? Sei lá. É quando existe uma oficialidade nos tratados, nas coisas, e aquele país tem que participar, que participou, ele vai ter que cumprir, porque senão pode ter sanções.
Muito bem. Mário resumiu o que a gente falou. Então, soft law, por exemplo, uma agenda 21 e agenda 2030 é um protocolo de intenções, né? Informal. Os países dizem, não, eu vou cumprir, pode botar... É como aquele cidadão que faz a vaquinha na turma, né? Não, pode comprar aqui, pode botar meu nome aí que vamos comprar aí para a turma. E não chega junto na hora que precisa pagar. Então, o soft law é um comprometimento, mas como ele não traz punições, é um protocolo de intenções. Às vezes ele não tem a eficácia que deveria ter. Já o hard law, né, ele traz uma punição. Isso, exatamente. Djalma colocou aqui, complementou. A Agenda 2030 ela traz 17 objetivos. Para cada objetivo desse, minha gente, a ONU colocou metas, que é como se fosse uma receita de bolo. Por exemplo, o primeiro objetivo da Agenda 2030, vocês vão ver aí, é a erradicação da pobreza. Então, seria irresponsável, talvez muito utópico, a ONU dizer, olha, Camboja, você tem que procurar erradicar a pobreza. Ok, mas como vai fazer isso? Por isso que tem as metas. Então, ela traz o objetivo, o primeiro objetivo, a erradicação da pobreza. Em cima desse objetivo, ela coloca as metas. Então, salvo engano, deixa eu confirmar aqui com vocês, sobre a erradicação da pobreza, tem 7 metas. Então, ela coloca, olha, para você alcançar a erradicação da pobreza, você tem 7 tarefas aqui a cumprir até 2030. Percebam que trouxe aí a Agenda 2030, e é o que as conferências têm buscado fazer desde, principalmente, a ECO 92, é trazer uma metodologia científica para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Para não dizer, vamos fazer isso. Como é que a gente vai fazer? Vamos plantar árvores. Sim, isso é suficiente? Temos que desenvolver o aspecto social. Sim, como? Então, as conferências, principalmente, né, a Conferência de Estocolmo foi o estopim, foi o ponto inicial. Mas a partir da ECO 92, a grande importância dela, que ela é uma referência, tanto é referência que as outras conferências passaram a ter o nome de Rio+10, Rio+20, justamente em face dessa importância da ECO 92. Porque foi a partir da ECO 92 que nós tivemos essa metodologia científica dizendo como esse desenvolvimento sustentável pode ser alcançado. Por isso que, muito embora as outras conferências tenham acontecido em Joanesburgo, etc., se colocou no jargão popular como Rio+10 e Rio+20. Ok? Tranquilo? Então, a Agenda 2030, por exemplo, é um soft law. Ela traz umas metas, né? Mas quando isso gera um protocolo, né? Dentro dessas metas gera-se algum protocolo, aí você tem um hard law. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula, tem lá um conceitozinho bem simplificado que um desembargador colocou, Ricardo alguma coisa, coloquei lá para vocês, que é o conceito mais claro, mais objetivo, que é a nossa intenção aqui, facilitar para vocês. Gente, de forma geral, deu para entender do que é que se trata essa teoria de Ignacy Sakes das 8 dimensões? Ficou claro isso aí para todos? Dá um ok aqui no bate-papo. Beleza, então vamos adiantar. Estão acompanhando aí o slide, né? Sim. Então, olha, essa teoria do desenvolvimento sustentável, das 8 dimensões do desenvolvimento sustentável, essa teoria não surgiu do nada. Ignacy Sakes ele se baseou em 3 conceitos, né? O conceito fundamentalista, que a gente já falou dele, é aquela primeira ideia do desenvolvimento que foi bastante difundida na década de 70, onde o desenvolvimento, o modelo desenvolvimentista, extrativista de recursos naturais, era um sinônimo de crescimento econômico, e nós vimos que isso trouxe transtornos para ambientais. Tivemos
a tragédia de Chernobyl, a tragédia da usina de Bhopal, etc. Vários acidentes ambientais, né? Vários transtornos, e morreram milhares de pessoas em face disso. E esse modelo fundamentalista, ele pautava o desenvolvimento em cima do PIB. Ou seja, a única referência que se tinha era a questão econômica, para você avaliar a questão do desenvolvimento. Mas isso se mostrou um conceito equivocado. É a primeira crítica aí que Ignacy faz, né? Ele coloca aqui: o desenvolvimento seria uma decorrência natural do crescimento econômico em razão do efeito cascata. É aquilo que trazia o modelo ideológico, né, do desenvolvimento. Isso aí se mostrou inviável. E o conceito mitológico é aquele conceito que o texto de Gabriela Escoto trouxe para nós, que vocês também já estudaram. Falei isso na unidade passada, em que se colocava o padrão societário idealizado, cuja referência era o modelo dos Estados Unidos. Inclusive, dentro daquele texto de Gabriela Escoto, tem um doutrinador chamado Félix Guattari, que ele chama a atenção de que esse comportamento do desenvolvimento mitológico, ele foi comum, foi um denominador comum, tanto no bloco socialista como no bloco capitalista, né? E Sachs, ele já falei disso hoje, ele critica esse conceito mitológico falando da armadilha ideológica, que é aquele comportamento que eu falei também nas aulas passadas, e reforço para vocês entenderem o que é essa armadilha, quando ele coloca que durante a década de 70, né, nessa busca do padrão societário, muitos países desenvolvidos disputavam a atenção dos países subdesenvolvidos para emprestar dinheiro. E qual foi o problema disso? O que foi a armadilha? Que muitos países acabaram perdendo a soberania econômica. Acabaram se enterrando em dívidas. O Brasil vivenciou isso, né? Em face da dívida externa, né? Pegando empréstimo de FMI, de países desenvolvidos e etc. Né? E só que na prática, muitos países só conseguiam trabalhar o desenvolvimento sustentável apenas no mínimo existencial da sua própria sobrevivência. Não conseguiam avançar além disso. Tranquilo até aí para todos? Estou muito rápido, minha gente. Está tranquilo? Tranquilo, professor. Pensando que a gente essa teoria, ela não é novidade, só estamos reforçando tudo aquilo, a sequência lógica de tudo aquilo que a gente já estudou. Ok? E o conceito humanista? Eu quero chamar a atenção aí, principalmente em relação ao conceito humanista, que foi o principal pilar aí da teoria das dimensões. Né? Perceba que quando Ignacy Sachs menciona o aspecto cultural, o psicológico, o social, entre outros aí, ele está levando aí o conceito humanista. E o que é esse conceito humanista? Logo no início da aula de hoje, eu falei para vocês que os cientistas lá na ECO 92, eles tiveram um insight. Qual foi o insight? Olha, não adianta a gente estabelecer protocolos, agendas, se a gente não tratar do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana. E quando se fala da dignidade da pessoa humana, aí que veio esse denominador comum, esse insight. Temos que trabalhar com todos os esforços da prioridade à erradicação da pobreza. Né? Então, e não por acaso, se vocês observarem lá o artigo 225 caput, o legislador constituinte, quando ele coloca... Alguém está aí com a Constituição fácil ou não? Alguém está? Estou. Leia aí, por favor, o caput do artigo 225, para não ficar falando sozinho. Todos têm Só direito caput. ao meio... Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Muito obrigado. Então, olha, onde é que entra aí a questão do conceito humanista, né, da dignidade da pessoa humana? Você conseguiu enxergar aí? Alguém enxergou?
justamente na dignidade da pessoa humana, e todos têm o direito. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso, ele coloca essa dignidade da pessoa humana de forma implícita. Quando ele coloca aqui, não é apenas um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É equilibrado, ou seja, que seja materializada a sustentabilidade, mas de tal forma que garanta a essencial, e José Afonso Silva, quando entende esse essencial aí, como mínimo existencial, é essencial a sadia qualidade de vida. Então, é um meio ambiente ecologicamente equilibrado que garanta a essencial, sadia qualidade de vida. Então, não é apenas a sustentabilidade, mas uma sustentabilidade que garanta um mínimo existencial, né? Que ele tenha uma qualidade de vida sadia. Então, esse é o critério humanista aí que o legislador constituinte colocou de forma implícita. E isso virou um corriqueiro em toda e qualquer conferência a partir da ECO 92, eles pegaram isso como principal, né? A questão humana, a dignidade da pessoa humana, como principal aí pilar. Se você não consegue erradicar a pobreza, se você não garantir o aspecto social, né, a tecnologia, a democracia da tecnologia limpa, o acesso das pessoas à tecnologia limpa, você não está fomentando aí os direitos individuais, né? Ficou claro isso aí para todos? Então percebam que todas as conferências, todos os protocolos pegaram isso aí como principal denominador comum. E aí ele coloca, Ignasi Sachs, em relação às questões culturais. Em momento, a questão de liberdade estará restrita e tampouco será entendida como renda per capita, devendo abranger questões culturais. Perceba que, como eu falei, o legislador constituinte, recentemente, ele acrescentou o parágrafo 7º. Acompanhe comigo aí. O parágrafo 7º, ele colocou 4 condicionantes aí aqui para o fomento à questão cultural. O parágrafo 7º do artigo 205 diz o seguinte: para fins do disposto na parte final do inciso 7 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais. Aí temos aqui o primeiro condicionante. Desde que sejam manifestações culturais, então não é qualquer atividade envolvendo animal. No Rinha de Galinha, lá em Cumbe, é manifestação cultural? Pode até ser uma tradição na comunidade, não sei. Mas não basta que seja um costume, tem que ser reconhecidamente manifestação cultural registrada como um bem de natureza imaterial. Então, tem que estar registrada, tem que ser uma manifestação cultural, primeiro condicionante, registrada como bem de natureza imaterial, segundo condicionante, e considerada patrimônio cultural brasileiro, né? Terceiro condicionante, e regulamentada por lei específica. Então, tem que ter uma lei específica regulamentando. E o último condicionante aqui é que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, não é de forma indistinta, né, a atividade cultural envolvendo animais. Ele colocou vários condicionantes aí para que isso seja considerado tá cortando. Realidade. Tranquilo isso aí para todos? Mário, desliga seu celular que está cortando o som do professor. Ok, valeu. Beleza. Que esse conceito humanista está em sintonia às necessidades, né, a exploração e a capacidade das gerações futuras. Inclusive, acho que foi Djalma que leu para nós aí o caput do artigo 225, o legislador constituinte colocou isso também, né, de tal sorte ele coloca, deve-se defender, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É o princípio intergeracional do direito ambiental, né? Mas isso aí só estou relembrando, já falamos sobre isso. Aí nós temos, quais são os princípios? O princípio da dimensão, a dimensão ecológica. O principal ponto aí é o ser humano não é dono do meio ambiente, que era a ideia equivocada difundida na década de 70, era uma visão ecocêntrica,
o ser humano como um ser dominante, e isso aí foi a causa principal das principais tragédias da década de 70 e 80. Hoje em dia, a ideia é que se verifica o ser humano inserido na ecologia, né? Então, se deixou-se a parte aquela ideia de ser dominante, e pior, isso não era a pior consequência. O pior é que se entendia a natureza como fonte infinita de recursos naturais, né? A partir do momento que se despertou, né, a partir dessa dimensão ecológica, que o ser humano vai ser afetado se ele, né, que foi o alerta lá do relatório Meadows, se ele não cuidar da natureza, ele vai ser levado à extinção, é que a sociedade civil e as empresas começaram a redirecionar a sua interação com a natureza. Tranquilo isso aqui, né, minha gente? A dimensão ecológica, né? Posso passar adiante, tranquilo? Beleza. Dimensão econômica, já falei, né, nas aulas passadas. Aqui, o principal ponto aqui para vocês, né, para a gente otimizar, é a questão da viabilidade, né, de uma gestão mais efetiva dos recursos. Acho que foi Guaraci, ou foi Mário que falou nas aulas passadas, que seria o despertar racional, né, da exploração dos recursos naturais. Nada mais, nada menos do que isso. Né? Você trazendo aí também, como colocou Ignacy, a regulação do investimento público e privado, verificando aí a questão da eficiência econômica. Perceba aqui que o principal prisma é a viabilidade. Né? Tranquilo isso aí? Lembrando que esse material já está disponibilizado lá na nossa sala virtual, viu? Dimensão social. Inclusive, o nosso ministro da Economia, ele lá no grupo do G20, ele acabou reproduzindo essa teoria, a teoria anterior, né? Que Ignacy Sachs ele fez uma crítica à ideia anterior de que a pobreza seria causadora da agressão à natureza. Era o conceito mitológico levava a essa ideia, né? Só que Ratner e Ignacy Sachs se contrapuseram que não, né? Não é a causa, mas é uma consequência no que concerne a preservação do meio ambiente. Então, se você fomenta o desenvolvimento econômico e o aspecto social, né, a dimensão social vai contribuir, terá como consequência o desenvolvimento sustentável. Então, a pobreza não é causa, é uma consequência da política equivocada de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, né, que se colocava em prática durante os anos 70 e 80. Infelizmente, foi muito infeliz, né, não é a autoria dele, ele apenas reproduziu o que essa ideia do conceito mitológico dos anos 70 e 80, que se enxergava a pobreza como causa, né, da agressão à natureza. E hoje em dia não se vê assim. Djalma, quer tecer algum comentário? Todos entenderam aí o que seria essa dimensão social da teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável? Sim. Então, essa teoria aí da dimensão é uma resposta àquela visão equivocada anterior de que a pobreza seria uma causa da agressão à natureza. Tranquilo, né? Dimensão... Só uma pergunta. Quando o senhor trata pobreza, no geral, eu acabei me embananando aqui. Pobreza, quando se fala, é o quê? É o pobre que destrói o meio ambiente? O que ele coloca é o seguinte, vamos pegar, aqui em Aracaju tem menos, hoje em dia. Imagine famílias que moram à beira do mangue, em palafitas. Sim. Então, vai jogar seu lixo lá no mangue, vai jogar seus dejetos, vai jogar tudo ali. Então, esses casos aí vai se verificar como causa
da degradação do meio ambiente. Só que não é causa, é uma consequência. Se tivesse uma assistência social, a família não estaria ali. Não haveria. Sim. Entendeu? Mas durante muito tempo se enxergava isso, que era causa. Mas não é causa, é consequência. Dê uma assistência social, dê emprego para aquele pessoal, que o pessoal vai sair dali. Aí, por exemplo, a pessoal ali que mora nas palafitas não está respeitando o período da... Qual é o nome? O período que não se pode extrair caranguejo, minha gente. Me ajudem aí. Me fugiu o nome. Tempo do... É o defeso. Período do Andada. defeso. Oi? Peso. Não é andada, não. Não, andada. Ele não quer... ele tá parado, aí ele dá uma andada. Mas é o defeso. Pronto, é o período de defesa, isso mesmo. Então, a população lá das palafitas não está respeitando o período do defeso. Aí está vendendo, né? Está consumindo e está vendendo. Lógico, é a vida deles, é a sobrevivência deles. Aí vai dizer que eles são causa da degradação ambiental no mangue? Não. É uma consequência. É causa, mas é, antes de tudo, uma consequência. Na realidade, poderíamos dizer que eles, na realidade, são vítimas do sistema? Sim. Já dá para escandatar a vereador, viu? Já está na ponta da língua. Tá seguindo. Lembre-se, se quer se candidatar a vereador, você tem que tirar uma foto com a criança no colo, tem que tirar uma foto com o padre, tem que ir para a missa. Se tiver condições de tirar foto com o Papa, melhor ainda, né? São elementos essenciais aí para se candidatar a alguma coisa. Alguém ia perguntar aí, pode falar. Ele já foi deputado. Deputado. Foi. Ele foi candidato, rapaz. Mas... Me empolguei, foi mal aí. Não, se for para teoria, tem algum físico aqui na turma de vocês? Alguém da área de exatas? Na turma de vocês tem alguém da área de exatas? Alguém da física? Físico turista, porque outros físicos não tem não. Lá na física quântica tem... Lá na física quântica, não sei se vocês já ouviram falar, tem a teoria das cordas. Já ouviram falar? Teoria das cordas? Não é corda de caranguejo, não. É a teoria... O nome é teoria das cordas, mas de forma simplificada é a teoria dos universos paralelos. Então, em um universo paralelo, Erivelton ganhou, é deputado hoje em dia, ganhou a eleição, o pleito eleitoral. Isso é a teoria da física quântica, mas vamos lá. Fique feliz, Erivelton. Tem algum universo paralelo, você é deputado. Vamos lá. Segunda teoria. Esperar o apoio aí. O apoio. Tá certo. Olha, teve um amigo meu que vai sair a vereador esse ano, se tiver eleição, que ligou para mim pedindo apoio. Aí, se for por causa do apoio, tá apoiado. Se você quer, vá, se jogue. O apoio eu lhe dou, apoiado. Mas vamos lá. Pedir apoio é uma coisa, a volta é outra. Vamos lá. Então, dimensão espacial. A organização do espaço está relacionada à ocupação territorial, à qualidade de vida e à biodiversidade. Professor, aperta aí a tecla SAP. Na prática, como é isso? Você tem que verificar, adequar ao espaço territorial. Então, lógico, se você vai tecer um programa sustentável aqui em Aracaju, logicamente, ele não vai funcionar se não tiver alguma adaptação lá em Poço Redondo. Quem conhece Poço Redondo e Itabi sabe que o clima é diferenciado, né? Itabi é aquele mormaço. Você olha procurando sua sombra está embaixo do pé de pau procurando uma sombra, né? Então, você tem que adequar o projeto ambiental de acordo com o espaço territorial, a dimensão espacial, senão ele não vai funcionar. Você tem que considerar a parte cultural do pessoal, a questão... O pessoal está em palafitas, o pessoal não respeita o defeso, né, do caranguejo. Sim, dê uma outra alternativa para o pessoal, uma outra economia para durante o período de defeso, o pessoal poder ter outra fonte de renda, ou no mínimo,
outra atividade. Então, isso está relacionado com a dimensão espacial. Ou tira o pessoal dali e coloca em outro espaço territorial, né, durante aquele período. Então, por isso que Ignasi Sacks ele colocou também aqui inserida a dimensão espacial, que está também íntimo, percebam aí a íntima, a interligação com o aspecto social e econômico. Então, por isso que ele coloca que essas dimensões do desenvolvimento sustentável são independentes, mas são interligados, que um não tem como coexistir sem o outro. Tranquilo? A dimensão espacial não tem como consistir sem o outro. Qual outro? Não tem como. Não tem como coexistir sem o aspecto econômico, sem o social, porque a partir do econômico, você vai ter o saneamento básico, por exemplo, né? O fundo público, privado, para garantir o saneamento básico, por exemplo, água encanada e etc. Né? Sim. Cultural já esmiucei, né? O legislador constituinte reformador está lá no parágrafo 7º, já falei, não vou me repetir. Tranquilo? Posso passar adiante aqui o aspecto cultural? Psicológica. A questão, ele coloca aqui a questão de sensação de felicidade e conhecimento da realidade que o cerca. Lógico, se o cidadão, o Carlos Pereira lá naquele vídeo que eu coloquei para vocês, de 15 minutos, ele traz o exemplo lá da criança, da menina que vai buscar água. E aí ele coloca vários aspectos aí, né? Ele coloca que estatisticamente mais da metade da população humana só tem acesso à água. A fonte de água está a mais de 5 quilômetros do local de moradia, e isso, logicamente, é um fator deprimente, né? Que vai influenciar na questão da felicidade, na questão da interação da realidade que o cerca. Então, é um aspecto aí que também vai estar ligado à economia, social, ao aspecto humano, né? Então, se você não está feliz, se você não tem boas condições de moradia, se você não tem emprego, tudo isso aí vai afetar o seu psicológico. E se você não tem isso, eu posso te citar como exemplo como uma experiência lá do Piauí, como eu coloquei para vocês. A experiência lá da Universidade do Piauí, que instalou poços cartesianos nas escolas do interior, isso fomentou a economia, o pessoal começou a partir do poço cartesiano, colocar vizinho hortas, isso aí gerou a economia, as crianças, o índice de evasão escolar diminuiu e, logicamente, a comunidade ficou mais estimulada, né, mais feliz e, portanto, mais estimulada a ver a questão ambiental, do desenvolvimento sustentável. É nessa lógica aí que Ignasi Sacks inseriu a dimensão psicológica. Ficou claro isso aí para todos? Beleza. E aqui temos a Agenda 2030, que eu coloquei, são 17. Eu vou colocar, para quem chegou depois, eu vou colocar uma atividadezinha que é facultativa. Para quem chegou depois, a nossa prova será na semana que vem. A prova valerá de 0 a 10, né? Vai ser objetiva, verdadeiro e falso. Dentro disso daqui, já coloquei lá o estudo dirigido, não tem bicho de 7 cabeças, né? Vai ser bem tranquilo aí para vocês. Já coloquei para os senhores e senhoras. Aí eu vou colocar uma atividadezinha relacionada a essa Agenda 2030, mas é facultativa. É uma atividade que eu vou colocar a facultativa. E se porventura, né, vai ser um bote salva-vidas, se porventura alguém precisar de um ponto extra, etc., quem fizer a atividade lá, eu vou acrescentar um ponto extra. Tranquilo? Tá bom para vocês? Professor, e se eu ficar com 11, vai ficar para o próximo período? A gente escuta dessas perguntas. Me ajude. Aí pode ratear para algum mortal, professor, que estiver precisando. É? É o fundo, né?
É o fundo emergencial. Deixa eu voltar aqui. Então, olha, aqui é uma relação, para vocês olhem lá, eu só quero destacar aqui os 17, né? Para cada um desses daqui, por exemplo, erradicação da pobreza. A ONU, ela colocou 7 metas. Oi, quem falou? Oi, Daniel, tá na elegância também. Muito bem, minha gente, gostei de ver. Muito bem. Professor, ocasiões e eventos importantes precisam de roupas importantes também, né, professor? Muito bem, muito bem. Com a dessa eu dava 0,25 bem, minha gente, aí, né? gostei de ver. Sinto-me prestigiado, fico feliz. Gente, olha, qual a importância dessa Agenda 2030? Essa Agenda 2030, a ideia dela nasceu lá a partir da Conferência Rio+20. E ela foi difundida em nível mundial. Então, várias comunidades, ONGs, comunidade científica, sociedade civil deram contribuições, né? Como a sustentabilidade poderia ser colocada em prática. Então, foram quase 3 anos aí de consulta popular em nível mundial e que resultou aí nessa Agenda 2030. Então, se você tem aqui, por exemplo, como principal ponto, primeiro ponto, a erradicação da pobreza, a ONU ela trouxe 7 metas a partir disso daí. O segundo objetivo, né, lá na FGV, você vai ouvir como ODS, né, a sigla de Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, você tem a Fome Zero. Fome Zero e agricultura sustentável ligado também aí à erradicação da pobreza. Percebe que estão todos interligados. Se você vai erradicar a pobreza, logicamente, você está erradicando aí o problema da fome. Se você está sanando, resolvendo também o terceiro objetivo da saúde e do bem-estar, né? Então, no exemplo lá que Carlos Pereira coloca, da menina indo buscar água, ele até coloca como exemplo, olha, se você traz água encanada, você está erradicando a pobreza, você está também garantindo um bem-estar. Então, você já está garantindo também aí o bem-estar, já está garantindo a saúde. Você também está trabalhando o 10º objetivo, que é a redução das desigualdades, né? Então, você está trabalhando de forma interligada vários desses objetivos aí, né? A questão também da 14, né? Da vida da água, né? Dos recursos hídricos. Então, só nesse exemplo aí, você tem a ODS 1, a 3, a 10 e a 14. É assim que vocês devem encarar essas ODS numa prova discursiva de direito ambiental lá na FGV ou em algum concurso da vida, ok? Então, tem a relação no PDF, eu coloquei para vocês, explicando cada item desse daí. E aí, qual é a atividade que eu vou lançar para vocês? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Qual é a atividade? Vocês vão observar, por exemplo, aqui, salvo engano, a atividade eu coloquei em relação à terceira ODS, que a ONU estabeleceu 13 metas. Na meta, como 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, que aí vai contabilizar 13 metas no total. E aí você vai verificar, meta tal, você vai dizer se acha que aquela meta é viável. Dessas 13 metas, vocês vão escolher uma meta e vai dizer se você acha que aquela meta é viável ou não. É só isso, a atividade. Ficou claro aí para todos? Tranquilo. Então, vocês vão verificar, tem um linkzinho que eu coloquei para vocês da ONG, da Agenda 2030. Eu acredito que eu não coloquei, vou me certificar. Se eu não coloquei, vou colocar de novo, né? Vocês vão verificar lá na ONG, que lá na ONG você clica, por exemplo,
que é uma ONG vinculada à ONU. Você vai clicar no tópico 3, aí você vai verificar as 13 metas. Isso mesmo, Djalma, obrigado. Então, nesse link aí, tá lá, Djalma, tá lá na sala virtual. Eu já tinha colocado, não? Professor, eu não vi na sala. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com a sala aberta, um momentinho. Eu acho que eu coloquei na outra turma, mas se não, se você já encontrou aí, eu acho que é o mesmo. Eu não achei não, professor, aqui na turma. Não, eu vou colocar o link lá que eu coloquei na outra turma. Assim que terminar a aula, eu vou colocar. Aí a atividade é essa, minha gente. Vocês vão clicar no tópico 3, vocês vão ver 13 metas. Aí dessas 13 metas, vocês vão escolher uma. E vai dizer, olha, essa meta aqui é muito tópica, você não vai alcançar, isso aqui é impraticável. Ou você vai dizer, das 13, olha, essa aqui é a que eu acho mais viável de eu, por exemplo, lá, Gervânia aplicar lá em Salgado. Essa aqui é viável. É só isso aí que vocês vão colocar. De forma sucinta, minha gente. Em até 10 linhas dá para fazer isso. Não precisa escrever romance, não. Viu? Então, uma atividade, o objetivo é facilitar a vida de vocês. Ok? E aí, olha, nossa aula nossa prova é semana que vem, meia hora antes, a partir de 6h30, eu já vou estar online para dirimir alguma dúvida, tirar alguma dúvida para vocês, ok? E a partir de 7h10 eu já devo estar colocando aí a prova disponível. Ok, minha gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, eu só queria... Tranquilíssimo. Pode Deixa falar, o doutor Iliveto falar. Não, deixa o doutor Iliveto falar pela ordem, porque está muito elegante hoje à noite. Não, é porque teve um episódio aqui na sala e eu gostaria até de me desculpar com a colega que citou a andada, né? Eu não sei se ela entendeu como brincadeira. Porque a andada, quando o caranguejo está de andada, é o tempo bom para se buscar caranguejo porque tem a maior facilidade. E o defeso é quando está em tempo de reprodução, porque fica um negócio meio engraçado e eu não gostaria de forma nenhuma ofender a colega, entendeu? Eu não, até inclusive não sei quem foi que falou. Era isso. Não, tranquilo, pô, tranquilo. É isso. Fábio, parabéns também, muito bem. Muito bem. Rapaz, eu vou fazer até print aqui, estou emocionado, vou guardar isso aqui. Essa é a foto do ano, professor. A foto do ano, isso mesmo, minha gente. Olha, agora não façam, viu, Dimas? Não pegue sua foto assim e coloque lá no marca d'água na petição, não, viu? Que nem o outro cidadão lá. Vocês viram a foto, né? Que eu mandei para vocês, né? Sim, não tem condições, não. Ali não pode... Eu não entendi o que é que passou na cabeça daquele cidadão, não. Aquilo ali não pode, viu, minha gente? Não pode, quando vocês estiverem advogando... Oi, Jaime. Eu estou ligando, estou falando para agradecer pela brilhante aula novamente. Infelizmente, não pude estar aí junto com os colegas elegantíssimos hoje, como Daniel, como Dimas, como Erivelton, como Fábio Lobo, né, para homenagear, porque era uma homenagem que nós queríamos fazer hoje. Quer dizer, eu deveria participar da homenagem, mas infelizmente não deu, porque o senhor tem um respeito de todos, e foi o único que nós fizemos isso, de fazer, assistir a sua aula com um paletó gravado. Mas eu, por motivo de trabalho, não deu, mas estou fazendo a minha parte aqui, agradecendo mais uma vez pela brilhante aula e muito obrigado por ter nos acompanhado esse semestre. Espero que semestre que vem estejamos juntos, se Deus quiser. Um abraço, professor, muito obrigado. Espero. Tem alguns alunos, né? Tem alguns alunos que quando querem garantir para eu ensinar, pedem ao coordenador, então não depende de mim. Tem alunos que já falaram já, que aí, se vocês tiverem interesse, fala com o coordenador. O pessoal manda e-mail lá para ele. Com certeza a galera vai falar. Eu só fico sabendo qual turma que eu vou ensinar, normalmente uma semana antes do início das aulas. Então, eu não tenho a mínima ideia qual é a turma que eu vou ensinar no próximo semestre. Então, tem alguns alunos que fazem isso. Fica a dica aí para vocês. Quero dizer, né, que a gente vai ter pouco contato. Semana que vem vai ser a prova e na outra eu já entrego. Basicamente vai ter encerrado. Foi uma satisfação de trabalhar com vocês. Saibam que, independente do próximo semestre, se eu não for professor de vocês, qualquer dúvida, qualquer consulta jurídica, qualquer ajuda, estou à disposição, viu? Nós é que agradecemos, professor. Professor, obrigadão aí pela força. Tranquilo, Suzy.
Gente, fiquem com Deus. Vejam lá o material e semana que vem, meia hora antes, eu vou estar aqui para dar algum suporte e tirar alguma dúvida, se assim for necessário, ok? Fique com Deus, boa semana. Continue sendo assim, viu, professor? Continue sendo assim, facilitador, e você ensina... Olha, você ensina de um jeito que fica no cérebro. Então, isso é que é importante na linha do direito. Não é a gente decorar, não, que é muita lei, eles mexem demais nas leis, as coisas não funcionam, mas você continue assim. Porque tem pessoas que têm a natureza de ser um bom professor, você é uma delas. Parabéns. Aprendi bastante com você. Posso tirar obrigado, a intenção é essa. Aprendi bastante. Obrigado, Rose. Obrigado mesmo, minha gente. A intenção é essa, é ser um facilitador e dar uma contribuição aí para a iniciada profissional de vocês aí. Essa é a intenção, ok? Fique com Deus, minha gente. Até semana que vem. Rayane aí, cheia a elegância aí de Rayane, de Raniele, também aí. Até semana que vem, minha gente. Acompanha aí. Semana que vem, aí, Mário aí. Mário deu guarda-graça aí, Até semana que vem, minha gente. Fique com Deus. Até semana que vem, professor. Um abraço. Um abraço. Vejam lá o podcast, viu? Ok. Vejam lá o podcast lá que está explicando aí tudo direitinho que a gente falou hoje. Um abraço, fique com Deus. Estou indo. Professor.